Saudações a todos vocês, preciosos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Que a paz, a misericórdia e a graça do Senhor Jesus Cristo repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todos os caminhos que você trilhar. Hoje estamos unidos aqui em fé para invocar a força do Salmo 95, como um clamor poderoso contra toda a obra do inimigo, contra o rancor que tenta se esconder no coração, contra as línguas mentirosas da fofoca e contra toda a influência da magia negra que tenta assombrar os filhos de Deus. Antes de começarmos essa oração abençoada, com carinho eu te peço, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esta oração com alguém que está precisando de consolo, de alívio, de libertação. Tem alguém que você conhece que está sofrendo em silêncio? Esta oração pode ser a resposta que essa pessoa precisa. Seja instrumento de bênção na vida de alguém hoje. E se você acredita que Deus ainda opera sinais e maravilhas, se você crê que milagres ainda acontecem, escreva aqui nos comentários. Eu tenho fé agora, com o coração aberto e cheio de fé, vamos juntos entrar em oração. Senhor Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua presença com reverência, com humildade e com confiança. Clamamos a Ti com base nas palavras sagradas do Salmo 95, que exalta o poder da Tua voz, que declara a Tua soberania sobre todas as coisas, que reconhece que em Tuas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. Tu és o Deus sobre todos os deuses, Senhor sobre todos os senhores, e hoje clamamos pela Tua intervenção em nossas vidas. Pai, levanta-te contra todos os inimigos que têm se levantado contra nós. Inimigos visíveis e invisíveis. Pessoas que tramam pelas costas, corações tomados por inveja, bocas que se enchem de palavras maliciosas e cheias de veneno. Que toda fofoca, toda calúnia, toda palavra mentirosa que tem sido lançada como seta contra os Teus filhos seja agora quebrada, desfeita, silenciada pela Tua mão poderosa. Que o Senhor, como justo juiz, venha nos defender, venha nos justificar, venha nos cercar com Teu escudo de proteção. Que todo rancor que porventura tenha se alojado no coração seja arrancado agora, pela raiz. Que nenhuma mágoa encontre abrigo em nossa alma. Que todo sentimento que nos impede de perdoar, de seguir em frente, de viver em paz, seja agora purificado pelo Teu amor, pelo Teu Espírito. Enche-nos com a Tua paz, aquela que excede todo entendimento, e ensina-nos a confiar em Ti mesmo quando somos feridos, mesmo quando somos injustiçados. Porque sabemos que Tu és o nosso advogado fiel e justo. E contra toda magia negra, Senhor, clamamos pela Tua autoridade suprema. Todo o trabalho feito nas trevas, toda invocação maligna, todo ritual oculto que tenha sido feito contra nós, contra nossos familiares, contra nossos caminhos, seja agora desfeito em nome do Senhor. Que nenhum feitiço prospere, que nenhuma maldição encontre lugar. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Que toda influência das trevas caia por terra agora. Que a luz do Teu rosto resplandeça sobre nós e nos envolva como uma muralha de fogo. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és a rocha da nossa salvação. Que venhamos a nos prostrar diante de Ti com louvor, com gratidão, reconhecendo que só em Ti temos abrigo, temos força, temos segurança. Que os ventos contrários não nos assustem, que as ameaças do inimigo não nos paralisem, que as palavras cruéis que ouvimos não tenham poder sobre a nossa mente. Que sejamos firmes, inabaláveis, confiantes na Tua justiça, na Tua proteção, no Teu amor que nunca falha. Senhor, com o coração ainda mais rendido diante de Ti, nós nos aprofundamos nesta oração, reconhecendo que só o Teu poder pode nos livrar completamente de tudo que tenta nos destruir por dentro e por fora. Estamos diante da Tua presença para clamar com ousadia, porque sabemos que o Senhor ouve o clamor do Teu povo. E é com essa certeza que nos colocamos diante de Ti, certos de que nenhuma palavra será em vão, nenhuma lágrima será ignorada, nenhum pedido será esquecido pelo Teu coração compassivo e justo. Clamamos agora por cada vida que tem sido vítima de palavras venenosas, de acusações falsas, de ataques invisíveis. Quantos têm vivido o peso de olhares carregados de malícia, de comentários sussurrados pelas costas, de julgamentos injustos feitos por quem sequer conhece o coração. Tu conheces, Senhor, o íntimo de cada um de nós. Tu sondas pensamentos e intenções, e sabes quando somos feridos pelas línguas afiadas dos que espalham fofocas e distorcem a verdade. Nós Te pedimos que visites agora cada coração ferido, que cures as dores causadas por traições, por falsidades, por amizades disfarçadas que trouxeram sofrimento. Envia Teu bálsamo sobre essas feridas, Senhor,
e restaura o interior de quem já não sabe mais em quem confiar. Ensina-nos a lançar sobre ti toda angústia, todo peso, todo ressentimento, porque o Senhor tem cuidado de nós. E no poder da tua palavra, rejeitamos agora toda raiz de rancor, toda memória amarga que insiste em se repetir em nossa mente como um ciclo sem fim. Que toda amarra emocional, todo laço que nos prende ao passado, que nos impede de seguir em liberdade, seja cortado agora pela autoridade do teu nome. Que sejamos lavados por dentro, purificados em nossas emoções, libertos dos pensamentos negativos que alimentam a raiva e o desejo de vingança. Que em lugar do rancor, floresça a paz. Em lugar da mágoa, brote o perdão. Em lugar do ódio, nasça o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Que essa libertação comece agora, não pelas nossas forças, mas pela tua presença agindo em nós. Pai, nós também clamamos contra toda força oculta, toda influência maligna que age sorrateiramente, tentando nos abater, nos confundir, nos afastar de ti. Que toda obra de magia negra, toda maldição lançada com palavras ou com rituais, todo pacto feito nas trevas contra a nossa vida seja agora destruído pelo fogo do teu Espírito. Que nada prevaleça contra os teus escolhidos, que nenhuma armadilha preparada pelo inimigo encontre espaço. Traz à luz o que estiver escondido, revela toda intenção maligna disfarçada de amizade, toda presença que carrega uma energia pesada, que rouba a nossa paz, que perturba o nosso lar. Que os teus anjos estejam ao redor de cada um que ora agora, protegendo cada canto da casa, cada pensamento, cada decisão. Que todo o ambiente seja purificado pela tua presença, e que nenhuma sombra de mal permaneça. Senhor, não queremos apenas ser libertos por fora, mas também por dentro. Queremos uma mente renovada, uma fé fortalecida, um espírito firme. Que a tua voz ecoe mais forte que todas as outras. Que as mentiras do inimigo não tenham mais espaço em nossos pensamentos. Que não sejamos mais dominados pelo medo, pela insegurança, pela sensação de derrota. Porque sabemos que o Senhor é o Deus que faz vencer batalhas que pareciam perdidas. És o Deus que transforma a vergonha em honra, a dor em testemunho, a perseguição em crescimento. Que possamos enxergar com teus olhos espirituais o que o inimigo tenta esconder. Que possamos discernir as ciladas antes que nos envolvam, que sejamos sensíveis à tua direção e firmes para resistir ao mal, mesmo quando ele vier disfarçado de bem. E se por acaso alguém aqui está cansado de lutar, sentindo-se enfraquecido por tantas batalhas, por tantos ataques silenciosos, por tantas situações injustas, que essa oração seja agora um recomeço. Que a tua força renove a alma cansada. Que a esperança volte a brilhar no coração de quem já não acredita mais que algo pode mudar. Que o teu Espírito sopre novo ânimo, novo fôlego, nova fé. E que essa fé não esteja baseada no que vemos, mas no que sabemos. Que o Senhor é fiel, que a tua palavra nunca volta vazia, que tu estás conosco até o fim. Senhor, neste momento em que seguimos orando com fervor e humildade, voltamos nossos pensamentos inteiramente a ti, reconhecendo que és o único que pode destruir todas as forças que se levantam contra nós. Não estamos aqui por religiosidade, nem por obrigação, mas porque precisamos da tua presença como o ar que respiramos. E é por isso que suplicamos com o coração aberto: venha sobre nós com teu poder, venha com tua justiça, venha com tua mão forte, desfazendo toda a rede de inimigos ocultos, destruindo a base de todo o rancor que ainda tenta contaminar nossas emoções, silenciando de vez as vozes que se levantam para nos difamar, e anulando por completo os efeitos de toda obra maligna que tenha sido feita com o intuito de nos afastar do teu propósito. Sabemos que o inimigo se levanta de muitas formas, e às vezes se esconde nas entrelinhas da rotina, nas palavras aparentemente inofensivas, nas conversas sorrateiras que carregam intenções de destruição. Por isso, oramos agora contra toda língua mentirosa, contra todo espírito de fofoca que tenta minar a confiança, destruir relacionamentos e criar divisões. Que essas vozes maliciosas sejam agora caladas pela tua autoridade. Que cada plano arquitetado por pessoas que se alimentam do caos, que se alegram com a queda alheia, seja desfeito e volte contra elas mesmas sem tocar em nenhum fio de cabelo dos teus filhos. Que cada tentativa de nos desestabilizar seja convertida em fortalecimento espiritual. Que toda crítica maldosa se transforme em combustível para crescermos mais, para irmos além, para permanecermos de pé onde muitos desejam nos ver caídos. Não permitas, Senhor, que fiquemos presos ao passado, às mágoas, ao veneno que outros tentaram plantar em nossa alma. Pedimos que o Senhor desarme todo o rancor,
desmonte toda estrutura emocional contaminada pelas feridas mal resolvidas. Que haja cura onde havia dor, que haja leveza onde havia peso, que haja compaixão onde antes havia desejo de vingança. Que não sejamos mais reféns das lembranças amargas, das discussões que nos marcaram, das palavras que nos feriram. Ensina-nos a superar com graça, a seguir com paz, a escolher o perdão como caminho de libertação verdadeira. Porque sabemos que guardar rancor é carregar correntes invisíveis que nos impedem de correr para o destino que o Senhor nos preparou. Liberta-nos por dentro, limpa o nosso coração, enche-nos da Tua presença para que sejamos reflexo da Tua misericórdia. E contra toda forma de feitiçaria, de manipulação espiritual, de invocação do mal, clamamos agora com autoridade. Não aceitamos que nenhuma prática de magia negra tenha influência sobre nossas vidas. Toda oração contrária, toda praga rogada, toda oferenda feita com nome direcionado, toda tentativa de dominar mentes, de bloquear caminhos, de fechar portas, de trazer doenças, confusão ou separação, seja agora desfeita em nome do Senhor. Que toda corrente espiritual negativa seja quebrada, que todos os laços sejam desatados, que tudo aquilo que foi feito nas sombras, com o intuito de enfraquecer nossa fé ou interromper o nosso avanço, seja neutralizado agora pela luz da Tua verdade. Que todo altar erguido em nome do mal seja derrubado, que toda energia lançada contra nós perca o poder diante da Tua glória. Que toda seta que foi disparada se desfaça no ar e não encontre alvo, pois estamos cobertos pelo Teu sangue, cercados por Teus anjos, protegidos pela Tua promessa. Neste momento, oramos também por aqueles que vivem cercados por inimigos que não se revelam. Aqueles que convivem com pessoas que desejam o mal, mas se disfarçam de boas intenções. Que toda falsidade venha à tona, que toda máscara caia, que toda amizade fingida seja revelada. Não para que haja vingança, mas para que haja discernimento. Que nossos olhos espirituais sejam abertos para perceber quem realmente caminha ao nosso lado com sinceridade. Que saibamos identificar os lobos em pele de ovelha, os sorrisos que escondem inveja, os abraços que carregam intenções obscuras. Não queremos viver com medo, mas com sabedoria. Que a Tua voz nos direcione em cada relação, em cada decisão, para que não sejamos mais enganados, manipulados ou conduzidos por sentimentos ilusórios. Senhor, livra-nos também da armadilha do orgulho, que nos faz querer revidar com as mesmas armas que nos feriram. Ensina-nos a responder com humildade, com sabedoria, com silêncio quando for necessário. Que o nosso testemunho seja mais forte do que qualquer ataque. Que nossa postura diante das perseguições seja marcada pela firmeza e pela fé. Que a paz que habita em nós seja tão sólida que nem mesmo os ataques mais cruéis consigam abalar. Que nossa confiança em Ti seja como o monte que não se abala, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Que nossas raízes estejam firmadas na rocha, para que, ainda que os ventos sejam fortes, continuemos de pé, olhando para o alto, confiando que nenhuma batalha está fora do Teu controle. E seguimos diante da Tua presença, Senhor, entregando tudo o que somos e tudo o que enfrentamos nas Tuas mãos poderosas. Continuamos clamando com fé, porque sabemos que nada escapa ao Teu olhar e nenhum plano do inimigo próspera quando estamos escondidos sob as Tuas asas. O nosso coração se levanta em oração contra toda oposição que tenta se infiltrar em nossa caminhada, contra toda força espiritual que age nas sombras, tentando confundir nossos pensamentos, nos cercar com desânimo e nos prender em ciclos de dor e ressentimento. Que toda essa ação seja paralisada agora, pelo poder do Teu nome, e que o sopro do Teu Espírito venha dissipar toda a névoa maligna que tenta nos cegar. Desfaz agora, Senhor, toda a teia de confusão mental, todo o emaranhado de pensamentos negativos, todo o peso emocional que foi colocado sobre nós por palavras malditas, por acusações injustas, por comparações destrutivas e por fofocas que nunca cessam. Sabemos que muitos se alimentam da desgraça alheia, espalham mentiras com prazer e distorcem a verdade com frieza. Mas não queremos carregar em nosso coração nem o veneno que nos lançaram nem o desejo de vingança. Queremos seguir leves, curados, protegidos e acima de tudo, com a consciência tranquila de que não nos rebaixamos ao nível daqueles que semeiam divisão e destruição. Que o Senhor nos preserve puros mesmo em meio à sujeira. Que o Senhor nos mantenha em paz mesmo em meio à guerra. Senhor, sabemos que há forças invisíveis agindo em meio às palavras, nos ambientes, nos relacionamentos e até mesmo nos pensamentos. Por isso, oramos para que toda energia contrária,
toda força espiritual que opera através de magia negra, de encantamentos, de consagrações demoníacas e de pactos feitos em oculto, perca todo e qualquer efeito contra nossa casa, contra nossa família, contra os nossos sonhos. Que nenhuma sentença maligna prevaleça, que nenhum feitiço encontre caminho, que nenhuma praga tenha autorização para prosperar. Que todas as cadeias espirituais sejam quebradas agora. Que todas as maldições hereditárias, lançadas por gerações passadas, sejam desfeitas em nome da libertação que vem do alto. Que todo jugo seja arrancado e que toda influência maligna se torne impotente diante da autoridade que carregamos como filhos teus. Oramos contra o rancor que corrói por dentro, contra as lembranças que ainda ferem como lâminas, contra as mágoas que nos impedem de avançar. Que o teu bálsamo venha sobre cada coração ferido agora. Que cada lembrança que ainda arde como brasa seja apagada pelo teu amor. Não queremos mais carregar pesos desnecessários, nem alimentar dores antigas. Queremos viver com o coração livre, curado, restaurado por ti. Que o teu Espírito Santo remova as raízes de amargura, transforme a raiva em compreensão, e substitua o desejo de retribuição por misericórdia. Queremos ser moldados por ti, forjados na graça, construídos na esperança, sustentados por uma fé que não se dobra diante das perseguições. E se houver pessoas próximas a nós que estejam sendo usadas pelo inimigo, mesmo sem saber, oramos para que a verdade as alcance. Que haja libertação onde hoje há cegueira espiritual. Que todo espírito de intriga, de inveja, de manipulação, perca o domínio sobre elas. Que tudo aquilo que foi construído com a intenção de destruir os nossos laços, nossas alianças, nossas oportunidades, seja derrubado. Que o Senhor faça justiça sem que precisemos mover uma só palavra contra quem nos acusa. Que a tua intervenção seja visível, que o teu agir seja tão evidente que até os que nos caluniaram se calem diante do teu poder. Porque tu és aquele que exalta os humilhados, que honra os que permanecem fiéis, que responde com milagres àqueles que te buscam em verdade. Senhor, também clamamos por discernimento em cada escolha, para que saibamos a quem confiar o nosso coração, com quem partilhar nossas dores, com quem caminhar sem medo. Que sejamos sensíveis à tua voz em cada relação, para que não nos entreguemos às pessoas erradas, nem nos afastemos de quem o Senhor colocou em nossa vida como bênção. Não queremos julgar com base nas aparências, nem agir por impulso ou por carência. Queremos andar na direção certa, acompanhados pelas pessoas certas, com a tua presença abrindo os caminhos e blindando os nossos passos. Que nada nos tire do centro da tua vontade, nem os ataques do inimigo, nem as tentações da alma, nem as distrações do mundo. Enquanto oramos, sentimos a tua presença renovando forças, restaurando ânimos, alinhando emoções. E mesmo que ainda haja batalhas pela frente, sabemos que não estamos sós. O Senhor marcha à nossa frente, desfazendo emboscadas, destruindo muralhas, iluminando os vales mais escuros. Tu és o nosso refúgio contra os que nos perseguem, o escudo que nos protege das palavras que nos ferem, a fortaleza que nos sustenta quando tudo parece desmoronar. E é nesse abrigo que permanecemos, certos de que o Senhor não permitirá que nenhuma obra do mal prospere contra nós. E permanecemos firmes em tua presença, com o coração inclinado diante da tua majestade, sabendo que nenhuma batalha que enfrentamos é maior do que o teu poder. Confiamos que, ainda que se levantem contra nós aqueles que se alimentam do ódio, aqueles que se alegram com a queda alheia, aqueles que manipulam com palavras doces mas carregadas de veneno, tu és o justo juiz que tudo vê e que age no tempo certo. Clamamos, Senhor, que toda arma espiritual criada contra nós seja quebrada, toda seta lançada em silêncio, toda insinuação maliciosa, todo olhar de inveja, toda palavra sussurradas escondidas para nos prejudicar, perca seu rumo, se desfaça no ar e não encontre em nós morada. Levanta-te, Senhor, como guerreiro poderoso, desfazendo os conselhos dos perversos, desmantelando os planos dos que tramam pelas costas, confundindo os que desejam nos ver caídos. Aquele que semeia fofoca, que distorce a verdade para gerar divisão, que alimenta o ódio entre irmãos, está se opondo diretamente à tua vontade, e pedimos que não haja mais espaço para esse tipo de obra em nosso caminho. Que a verdade prevaleça em todas as situações, que a luz revele o que está escondido, que as máscaras caiam e que a justiça divina seja manifesta, não por vingança, mas para que a tua glória seja conhecida por todos que nos cercam. Oramos também, Senhor, por todos os laços ocultos, alianças espirituais feitas em segredo por aqueles que desejam nossa ruína. Sabemos que muitos recorrem à feitiçaria, à magia negra, ao ocultismo,
buscando meios de nos atingir de forma indireta. Mas declaramos, em oração, que todo esse poder é anulado agora pelo teu nome. Que todo altar erguido contra nós seja destruído. Que toda consagração demoníaca seja quebrada. Que todo espírito invocado para nos causar dor, confusão, atraso, divisão, enfermidade ou desânimo, seja impedido de agir e expulso de nossos caminhos. Que cada maldição verbalizada contra nós volte para o lugar de onde saiu, sem encontrar onde habitar. Pois nós estamos escondidos em ti, e quem toca em nós toca naquilo que te pertence. Senhor, cobre-nos com teu manto de proteção. Livra-nos das armadilhas montadas em silêncio, dos elogios falsos, das intenções disfarçadas de afeto. Que sejamos capazes de discernir a verdade por trás dos gestos, que nossos olhos espirituais estejam abertos, que não sejamos enganados por rostos familiares que, por dentro, nos desejam o mal. Pedimos também que guardes a nossa boca, para que não sejamos nós os causadores de intrigas ou os perpetuadores de fofocas. Que sejamos instrumentos de paz em qualquer ambiente, mesmo diante de quem tenta nos provocar ou nos expor. Que não tenhamos prazer em saber da queda dos outros, mas que sejamos os que oram pelos que caíram e estendem a mão, quando todos os outros viram o rosto. Oramos também por libertação interior. Liberta-nos do desejo de alimentar raiva, de guardar mágoas, de alimentar um rancor silencioso que corrói o coração. Ajuda-nos a perdoar quem nos feriu, não para negar a dor, mas para que não sejamos acorrentados por ela. O rancor é uma prisão sem grades visíveis, mas que limita nossos passos, enfraquece nossa fé e entorpece nossa alegria. Por isso pedimos, Espírito Santo, que arranques com tua força toda a raiz de amargura que ainda habita dentro de nós. Que possamos olhar para trás sem ressentimento, lembrar sem dor, seguir em frente sem carregar o peso do que passou. Que sejamos livres, curados, renovados em tua presença. Clamamos pela destruição completa de todo espírito de contenda que tenta se infiltrar em nossos relacionamentos. Que nenhuma influência espiritual maligna consiga se enraizar em nossas famílias, em nossos casamentos, em nossas amizades. Que toda palavra lançada com intenção de causar ciúmes, suspeitas ou separação seja silenciada. Que os nossos lares sejam protegidos por tua presença constante, que a paz reine em cada cômodo, que o amor seja fortalecido dia após dia, e que o perdão seja sempre mais forte do que qualquer ofensa. Onde o inimigo tentou semear discórdia, que ali floresça a reconciliação. Pedimos que, mesmo diante das batalhas espirituais que enfrentamos, a nossa mente seja guardada por ti. Que não sejamos atormentados por pensamentos de medo, de culpa, de angústia, de insegurança. Que todo pensamento autodestrutivo seja repreendido agora. Que a ansiedade perca sua força. Que o pânico não tenha mais espaço. Que o desânimo seja vencido pela esperança. Que a tua voz se torne mais clara do que todas as outras. Que possamos dormir em paz, acordar renovados e viver os dias com coragem, sabendo que, mesmo nas lutas, somos sustentados por ti. E para aqueles que nos desejam o mal, Senhor, entregamos em tuas mãos. Não queremos revidar, nem guardar raiva, nem retribuir na mesma moeda. Queremos confiar em tua justiça. Que cada pessoa que se levantou contra nós tenha a chance de se arrepender. Que a tua misericórdia os alcance, assim como nos alcançou. Que haja arrependimento verdadeiro onde hoje há orgulho. Que o mal se dissipe diante do teu amor. E que todos saibam que, ao tentarem nos derrubar, estavam apenas nos empurrando para mais perto do teu coração. E seguimos em oração, confiando que nenhuma escuridão pode resistir à luz que vem de ti. Clamamos para que todo espírito de oposição, toda energia negativa que se aproxima para nos atingir, seja dissipado como a névoa diante do sol. Quando levantamos a voz em oração, os céus se abrem, e sabemos que as correntes são quebradas, os muros caem, e os inimigos que tramavam nas sombras são confundidos. Que todo rancor alimentado em corações invejosos, toda raiz de amargura plantada por palavras distorcidas, toda semente de maldade jogada em nossa direção, seja agora arrancada e lançada fora pela força da tua presença. Não queremos caminhar sob o peso da vigilância dos que nos observam esperando nossa queda. Que aqueles que sorriem pela frente, mas tramam nas costas, sejam tocados por uma verdade que os transforme. Que não sejamos atingidos por palavras malditas, por pensamentos maliciosos, nem por desejos ocultos de nossa destruição. Toda forma de magia feita para nos confundir,
para nos atrasar, para prender nossos caminhos, seja desfeita agora. Que os feitiços percam seu rumo, que os rituais semeados na escuridão não tenham mais força sobre nossas vidas. Que a libertação comece agora e alcance todas as áreas onde o inimigo tentou se esconder. Declaramos libertação emocional, Senhor. Que todo o peso invisível que carregamos, resultado de palavras cruéis, de traições inesperadas, de olhares cheios de julgamento, seja retirado de nossos ombros. Que possamos andar com leveza, sem medo de novos ataques, sabendo que quem nos guarda não dorme. Que os pensamentos que alimentam mágoas sejam substituídos por pensamentos de cura. Que não sejamos reféns de memórias dolorosas. Que as lembranças que doem sejam tratadas por Ti, e que possamos olhar para o passado com a convicção de que Tu usaste até mesmo as dores para nos fazer crescer. Clamamos para que a nossa voz seja ouvida no céu e que um exército de anjos seja enviado em nosso favor. Que cada inimigo espiritual que se aproxima sorrateiro, buscando brechas em nossas emoções, em nossos relacionamentos, em nossa rotina, seja imediatamente expulso. Que toda influência maligna seja detectada e removida. Que os laços que não vieram de Ti sejam desfeitos. Que as conexões que foram feitas com aparência de amizade, mas carregadas de intenções impuras, sejam expostas. Que todo espírito de engano que ronda nossa vida, tentando nos iludir, nos cegar ou nos manipular, perca sua força diante da verdade. Que não haja mais espaço para o rancor nos nossos corações. Que não guardemos sentimentos escondidos que nos prendem à dor. Que aprendamos a liberar perdão como quem solta grilhões. Que as mágoas não sejam mais o filtro pelo qual vemos as pessoas ou tomamos decisões. Que possamos amar mesmo sem receber em troca, porque o amor que vem de Ti não depende do comportamento alheio. Que, ao escolhermos perdoar, não estejamos concordando com o erro, mas libertando a nós mesmos do peso que nos impede de avançar. Que cada gesto de liberação emocional seja também um passo em direção à paz que excede o entendimento. E quanto àqueles que usam da espiritualidade para manipular, que invocam forças das trevas para alcançar objetivos pessoais ou atacar vidas inocentes, pedimos que sejam impedidos em seus intentos. Que suas práticas sejam interrompidas. Que os portais abertos para o mal sejam fechados. Que tudo o que foi consagrado ao mal para nos atingir se transforme em nada. Que nenhuma corrente espiritual consiga nos prender. Que os sonhos perturbadores cessem. Que os ataques invisíveis contra nossa mente, contra nosso corpo, contra nossos planos, sejam desfeitos. Que toda maldição familiar, toda herança espiritual negativa, toda palavra dita por líderes ou pessoas de autoridade com intenção de nos limitar, perca sua influência sobre nós agora. Senhor, guarda também os nossos pensamentos, pois muitas vezes os maiores inimigos habitam dentro de nós. Livra-nos das mentiras que acreditamos sobre quem somos. Que não sejamos vítimas de vozes interiores que nos diminuem, que nos fazem sentir menos capazes, menos amados, menos dignos. Que toda acusação que não veio de Ti seja calada. Que o silêncio interior seja cheio da Tua voz. Que a nossa autoestima seja restaurada. Que a nossa identidade não esteja mais baseada em falhas, em traumas ou em palavras cruéis, mas na verdade de que fomos criados com propósito, resgatados com amor e fortalecidos para vencer. Que o Teu Espírito permaneça sobre nós dia e noite. Que possamos sentir Tua presença nos momentos em que tudo parecer confuso. Que, mesmo quando não ouvirmos Tua voz, saibamos que estás trabalhando. Que a Tua paz invada os nossos dias, protegendo nossas emoções da amargura, nossos pensamentos da mentira e nossa vida da inveja. Que sejamos como rochas firmadas em Ti, inabaláveis diante das tempestades que vêm com nomes diferentes: perseguição, rejeição, humilhação, traição, maledicência, inveja, calúnia e feitiçaria. Clamamos por proteção contra todo tipo de energia lançada com intenção destrutiva. Palavras carregadas de inveja, pensamentos de vingança, gestos mascarados de cordialidade que escondem veneno. Livra-nos, Senhor, daqueles que sorriem com os lábios, mas tramam com o coração. Que nenhuma conversa escondida, nenhum grupo secreto de fofoca, nenhuma língua maldosa tenha poder sobre os Teus filhos. Que todos os murmúrios lançados contra o nosso nome sejam silenciados pela autoridade do Teu Espírito. Que nenhuma palavra mentirosa prospere, nenhuma insinuação encontre raiz, nenhuma falsidade consiga enganar os que caminham ao nosso lado com sinceridade.
Pedimos que todo plano arquitetado nas sombras, alimentado por forças espirituais da maldade, seja interrompido agora. Toda tentativa de manipulação espiritual, toda invocação feita com intenção de paralisar, dividir, confundir, adoecer, destruir, seja cancelada pelo teu poder. Não aceitamos mais que forças ocultas determinem o rumo da nossa vida. Que os altares erguidos com nosso nome sejam derrubados. Que toda oferenda feita contra nós seja neutralizada. Que toda palavra consagrada ao mal, todo nome falado em rituais de destruição, seja protegido pelo teu escudo de luz. Que nenhuma força maligna permaneça ativa em nosso caminho, e que tudo que já foi ativado se torne sem efeito neste exato momento. Rogamos também pela libertação das correntes emocionais que nos ligam a pessoas que já não fazem parte do teu propósito para nós. Que possamos discernir os vínculos que drenam a nossa energia, que alimentam a insegurança, que mantêm viva a ferida do passado. Que saibamos cortar com amor e firmeza aquilo que apenas nos enfraquece. Que as vozes que insistem em nos lembrar dos nossos erros, dos nossos fracassos, das palavras lançadas contra nós com ódio ou desprezo, sejam substituídas pela tua voz, que sempre nos conduz com mansidão, com justiça e com verdade. Que não haja mais espaço em nós para o rancor que corrói, para a vingança que aprisiona, para a mágoa que paralisa. Fortalece também nossos lares, Senhor. Que nenhuma maldição entre pelas portas da nossa casa. Que toda visita com intenções ocultas seja discernida e impedida. Que toda inveja lançada contra nossas conquistas, contra nossa família, contra os nossos projetos, caia por terra agora. Que cada canto do nosso lar seja cheio da tua paz. Que a tua luz afaste qualquer presença que não veio de ti. Que o ambiente seja livre de contaminações espirituais. Que as conversas dentro de casa sejam de cura, que os pensamentos entre paredes sejam de paz, que as intenções sejam purificadas pelo teu amor. E sobre aqueles que persistem em nos perseguir, em nos julgar, em desejar o mal, pedimos que o Senhor os visite com compaixão. Que eles experimentem o peso do arrependimento. Que compreendam que a maldade que lançam retorna, que toda ação tem consequência. Que os corações endurecidos sejam quebrantados. Que haja confusão no acampamento dos que tramam contra os justos. Que toda aliança feita entre os inimigos se desfaça. Que os grupos se dividam, que os planos entrem em conflito, que tudo que foi alinhado para nos atingir perca sentido. Que as obras dos maldosos se autodestruam. Livra-nos também do desejo de revidar. Que nosso coração não se contamine com a mesma maldade que enfrentamos. Que não nos igualemos àqueles que nos ferem. Que tenhamos sabedoria para silenciar quando necessário, para nos afastar quando for preciso, e para entregar nas tuas mãos tudo o que não conseguimos mudar. Que a nossa resposta ao ataque seja sempre baseada na tua direção. Que tenhamos discernimento para saber quando falar e quando calar, quando avançar e quando permanecer firmes. Que o Espírito da verdade nos guie em cada decisão, impedindo que sejamos enganados por aparências ou por palavras doces que escondem veneno. Que o teu nome continue sendo nossa torre forte. Que corramos para ti sempre que o vento da maldade soprar. Que a nossa segurança esteja em saber que não estamos sozinhos. Que os nossos pés estejam firmados na rocha e não na areia movediça das opiniões humanas, das críticas destrutivas, dos ataques velados, das palavras injustas. Que a nossa força venha do alto. Que o teu escudo nos cubra por completo. Que os dardos inflamados não encontrem espaço em nossa mente, em nosso corpo, em nossos sentimentos. Que a tua justiça se manifeste agora, não como castigo, mas como luz que dissipa toda a escuridão que tenta nos rodear. Que todos os caminhos escorregadios armados por aqueles que desejam ver nossa queda se tornem invisíveis para nós e desfeitos pelo teu poder antes que possamos tropeçar. Que cada cilada plantada com aparência de oportunidade seja desmascarada. Que nenhum convite disfarçado de bênção seja aceito por nós, se nele houver armadilhas espirituais. Conduz nossos passos por veredas planas, limpa a nossa rota de tudo que não provém de ti, e que nenhuma presença camuflada de bem-intencionada encontre espaço junto de nós. Que todo disfarce seja removido, que as intenções reais venham à tona e que saibamos distinguir entre aliados e sabotadores. Pedimos também que todo laço emocional criado por palavras falsas seja desfeito. Que nenhuma bajulação nos afaste da tua vontade. Que não sejamos iludidos por elogios que escondem armadilhas.
Que nenhum vínculo criado por carência ou necessidade nos mantenha conectados a pessoas que não querem o nosso bem. Que sejamos livres dos manipuladores, dos sedutores espirituais, dos que usam aparência de piedade para explorar, controlar ou influenciar com maldade. Que os laços criados por feitiçarias, simpatias ou encantamentos sejam quebrados agora. Que tudo que foi feito com velas, imagens, oferendas, invocações ou palavras malditas contra o nosso nome seja anulado no poder do teu nome. Derrama agora a tua paz sobre a nossa mente. Onde há pensamentos repetitivos de medo, insegurança ou autopunição, que entre a tua voz suave dizendo, eu sou contigo. Onde houver lembranças de traições, injustiças, rejeições ou desprezo, que o teu amor apague toda a dor. Onde houver dúvidas plantadas por palavras venenosas, que a tua verdade preencha de convicção. Onde houver acusações silenciosas que ecoam como gritos na nossa alma, que a tua presença transforme cada acusação em testemunho de libertação. Que nenhum pensamento negativo domine nossa consciência. Que toda seta mental lançada contra nós perca a direção e se desfaça no ar. Protege nossos sonhos. Que ninguém tenha acesso ao nosso descanso para semear inquietação. Que as noites sejam protegidas por anjos enviados por ti, que vigiam nossos quartos, nossas camas, nossas famílias. Que os ataques noturnos cessem. Que nenhuma perturbação espiritual continue a operar na escuridão. Que as sombras sejam dissipadas pela tua luz. Que todo pesadelo, toda insônia, todo cansaço sem explicação seja removido. Que ao deitarmos, sejamos renovados no corpo e no espírito. Que o nosso sono seja profundo, restaurador, livre da opressão espiritual. Que os nossos pensamentos antes de dormir estejam cheios de paz e confiança. Desarma agora toda influência de palavras lançadas com fúria. Palavras gritadas em momentos de raiva, maldições proferidas por parentes, pragas antigas, julgamentos injustos, sentenças espirituais lançadas por líderes religiosos corrompidos, tudo aquilo que ficou gravado em nosso espírito e continuou operando sem que percebêssemos. Que toda essa carga seja agora retirada. Que o teu espírito faça uma limpeza completa, nos libertando de maldições geracionais, votos feitos por nossos antepassados sem sabedoria, pactos antigos herdados sem consentimento. Que todo elo espiritual que nos liga à dor ancestral, perseguição familiar, repetição de padrões de fracasso, seja agora desfeito. Ergue um escudo de luz em torno da nossa existência. Que todo tipo de olho invejoso, todo espírito observador, toda vigilância espiritual feita para nos enfraquecer, seja anulada agora. Que nenhuma maldição camuflada em elogio, nenhum presente carregado de intenções ocultas, nenhum alimento contaminado por oração contrária, encontre espaço em nossa vida. Que haja um filtro espiritual em tudo que consumimos, em tudo que ouvimos, em tudo que nos é oferecido. Que sejamos sensíveis para perceber o que vem com paz e o que vem com peso. Que tenhamos coragem para rejeitar, se necessário, até aquilo que nos parece favorável, mas que o teu Espírito nos mostra ser laço. Que os lugares que frequentamos sejam também discernidos. Que saibamos evitar ambientes carregados de inveja, de contenda, de falsidade, de ocultismo disfarçado. Que os convites para festas, encontros, reuniões ou trabalhos que não vêm de ti sejam recusados com firmeza e sem culpa. Que não nos sintamos obrigados a aceitar a companhia de quem nos fere. Que possamos nos afastar com sabedoria, sem gerar confronto, mas também sem compactuar com o mal. Que o nosso tempo seja bem guardado, que nossa energia não seja drenada por pessoas que só nos procuram para reclamar, criticar ou sugar. Que o teu Espírito seja o nosso conselheiro constante, nos ensinando quando é hora de nos calar, de sair, de romper. Pai de misericórdia, que o teu nome seja exaltado entre aqueles que antes zombavam de nossa fé. Que todos os que riram das nossas orações, que desprezaram nossas lágrimas e fizeram pouco caso da nossa confiança em ti, vejam com seus próprios olhos o teu agir sobrenatural. Que testemunhem milagres acontecendo em nossas vidas, portas se abrindo onde só havia muros, respostas surgindo onde só havia silêncio. Que os mesmos que tentaram nos ferir sejam alcançados pelo teu temor e reconheçam que há um Deus vivo que ouve o clamor dos humildes. Que o poder da tua justiça prevaleça diante dos homens e que o teu nome seja glorificado através de nossas vitórias. Coloca agora, Senhor, uma cerca espiritual em torno de todos os nossos relacionamentos. Que toda amizade falsa seja revelada. Que toda pessoa que se aproxima com segundas intenções,
com sorrisos disfarçados de armadilhas, seja impedida de tocar nossas emoções. Que as palavras sedutoras, os elogios maliciosos, os conselhos envenenados e as atitudes ambíguas não tenham mais lugar em nossas vidas. Que os olhos dissimulados não nos confundam mais. Que tenhamos discernimento para perceber quando estamos sendo usados, manipulados ou envolvidos em conflitos que não são nossos. Que as conexões tóxicas sejam cortadas. Que todo laço afetivo que nos prende ao sofrimento, à dependência emocional ou à culpa seja rompido de forma definitiva. Pedimos também que o Senhor limpe os ambientes onde habitamos. Que toda carga espiritual negativa que se acumulou em nossas casas, nos nossos objetos, nas paredes e nos cantos seja dissipada agora. Que toda atmosfera pesada, fruto de brigas, discussões, angústias profundas, palavras duras e pensamentos sombrios, seja substituída por uma paz que excede todo entendimento. Que todo espírito de contenda, escassez, enfermidade ou inquietação seja expulso. Que cada cômodo seja purificado pela tua presença. Que não reste espaço para perturbações noturnas, barulhos estranhos, visões ruins, sensações de opressão ou qualquer tipo de manifestação maligna. Que o teu fogo consuma o mal e que a tua glória habite entre nós. Senhor, guarda também nossos nomes. Que nenhuma menção feita contra nós em reuniões secretas, grupos de feitiçaria, sessões espirituais ou rituais ocultos tenha poder. Que todo altar onde nosso nome foi colocado, onde nossas fotos foram expostas, onde itens pessoais foram levados com más intenções, seja agora desfeito pela tua autoridade. Que nenhuma vela acesa com o objetivo de nos atingir permaneça acesa. Que nenhuma palavra escrita ou falada contra nossa existência prospere. Que todo decreto de destruição, ruína, escassez ou enfermidade seja cancelado. Que nossa identidade espiritual esteja protegida sob o teu selo, e que nenhum espírito tenha acesso a ela sem a tua permissão. Pedimos também por blindagem emocional. Que as palavras lançadas para nos ferir não encontrem espaço em nossos corações. Que os insultos velados, os comentários passivo-agressivos, as humilhações silenciosas e os olhares de desprezo não tenham mais poder sobre nós. Que o teu amor nos revista de tal forma que toda tentativa de nos rebaixar seja inútil. Que a nossa autoestima esteja firmada na tua verdade e não nas opiniões alheias. Que sejamos capazes de andar com dignidade mesmo diante de quem nos odeia. Que não sejamos contaminados pela amargura, nem tomados pelo desejo de vingança. Que o teu Espírito nos ensine a responder com sabedoria, a guardar silêncio quando necessário, e a confiar que a tua justiça nunca falha. Protege também nossos projetos. Que nenhuma sabotagem espiritual tenha acesso ao que estamos construindo com fé. Que as sementes plantadas com esforço e dedicação germinem, mesmo que o ambiente pareça árido. Que as portas que tu abriste permaneçam abertas, mesmo diante da inveja e da oposição. Que os recursos venham de forma surpreendente. Que o inimigo não tenha êxito em atrasar nossos passos, desviar nosso foco ou enfraquecer nossa motivação. Que nenhuma palavra de derrota dita por terceiros penetre em nosso ânimo. Que os pensamentos de incapacidade e desistência sejam substituídos por convicção e coragem. Que nossos sonhos, alinhados com tua vontade, floresçam apesar das tempestades. E que, por fim, nossas gerações sejam protegidas. Que nenhum espírito que nos perseguiu encontre caminho até nossos filhos, sobrinhos, netos ou aqueles que virão depois de nós. Que toda maldição hereditária, todo padrão de destruição familiar, todo ciclo repetitivo de perdas, doenças emocionais ou vício seja quebrado agora. Que a bênção do Senhor seja a herança da nossa linhagem. Que os laços espirituais que nos ligavam ao sofrimento sejam transformados em vínculos de cura, prosperidade e amor verdadeiro. Que nossos descendentes sejam guardados, iluminados e conduzidos por caminhos de vida. Que a sombra dos nossos inimigos não ultrapasse os limites que o Senhor determinou. Pai de bondade, neste momento em que nos colocamos diante de Ti, queremos também clamar por justiça nos lugares onde fomos caluniados. Onde nossas palavras foram distorcidas, onde nossas atitudes foram mal interpretadas, onde criaram histórias que nunca existiram, que a Tua verdade se levante como um estandarte. Que todos os que deram ouvidos à fofoca sintam no coração a inquietação da dúvida e busquem a realidade dos fatos. Que toda mentira caia por terra. Que os que tramaram para nos desmoralizar, para manchar nossa reputação, para nos afastar de pessoas queridas,
sejam desmascarados pelo teu agir. Que a luz do céu ilumine cada bastidor de falsidade, cada trama oculta, cada bastão passado em silêncio para nos derrubar. Que a justiça do céu se manifeste com força e que todos saibam que quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Pedimos também proteção para o nosso nome em ambientes profissionais e sociais. Que nenhuma palavra levantada contra nossa competência, caráter ou conduta tenha força para nos fazer cair. Que os que se reúnem para minar nossa posição, para nos sabotar ou desacreditar diante de superiores ou colegas, sejam impedidos de agir. Que o Senhor levante pessoas de honra ao nosso redor, que nos defendam, que testemunhem a verdade, que nos sustentem com palavras de apoio quando estivermos sendo atacados. Que toda tentativa de nos excluir, nos isolar ou nos prejudicar pelas costas seja frustrada pelo teu braço forte. Que cada projeto nosso que tentaram roubar, cada mérito que tentaram nos tirar, cada semente que plantamos e tentaram arrancar, floresça ainda mais para a glória do teu nome. Senhor, queremos também entregar em tuas mãos todos os sentimentos que nos impedem de seguir em paz. Muitas vezes fomos atingidos por ofensas, traições, palavras duras e atitudes cruéis, e guardamos dentro de nós o veneno do rancor. Clamamos agora para que o Senhor purifique o nosso coração. Arranca de nós todo sentimento de mágoa, de desejo de vingança, de raiva contida, de tristeza enraizada. Que não sejamos reféns do passado. Que não sejamos moldados pelas dores que nos causaram. Que sejamos livres para viver sem carregar o peso de ressentimentos. Ensina-nos a liberar o perdão, mesmo quando a ferida ainda lateja. Mostra-nos que o perdão não é justificar o erro do outro, mas libertar-nos do vínculo espiritual que a mágoa alimenta. Que ao perdoarmos, sejamos curados, renovados, libertos. E nos momentos em que as lembranças vierem como flechas, que a tua paz seja escudo. Que não sejamos engolidos pela tristeza ou tomados pelo desânimo. Que cada cicatriz em nossa alma nos lembre não da dor, mas da vitória. Que sejamos capazes de olhar para trás sem revolta, sem desejo de revidar, mas com gratidão por termos superado. Que o Senhor transforme nossa história em testemunho. Que as situações mais difíceis que enfrentamos sirvam como combustível para fortalecer outros corações. Que sejamos portadores de esperança, não porque nunca fomos feridos, mas porque fomos sarados por ti. Que o nosso exemplo fale mais alto do que qualquer palavra. Levanta, Senhor, muralhas de fogo ao nosso redor. Que onde houver espíritos de inveja, de destruição, de divisão, não consigam atravessar. Que os rituais feitos em segredo, as consagrações malignas, os objetos enterrados, os pactos feitos em nome do nosso fracasso sejam completamente anulados. Que cada seta lançada no mundo espiritual para nos fazer adoecer, perder, sofrer ou desistir volte ao remetente sem cumprir propósito. Que a tua luz revele tudo aquilo que foi escondido com intenções sombrias. Que tudo que foi oferecido aos demônios para nos atingir seja cancelado. Que o sangue de Jesus nos cubra como escudo vivo, e que nenhuma maldição ou encantamento prevaleça. Fortalece-nos nas batalhas internas. Muitas vezes, o inimigo age de forma sorrateira, lançando pensamentos confusos, sentimentos de inferioridade, cansaço excessivo, angústia sem motivo. Vem, Senhor, restaurar nossa mente. Que nossos pensamentos sejam alinhados com a Tua Palavra. Que a nossa identidade espiritual seja restaurada. Que saibamos quem somos em Ti e o quanto somos amados. Que a mentira de que somos fracos, indignos, incapazes ou amaldiçoados seja substituída pela verdade de que somos escolhidos, guardados, sustentados e amparados pelas Tuas mãos. Que cada dúvida sobre o nosso valor seja apagada. Que nossa fé seja fortalecida. Que o desânimo seja substituído por ousadia. Que a apatia espiritual seja vencida pelo fogo da Tua presença. E te pedimos também que silencies os acusadores invisíveis. Aqueles que, no mundo espiritual, ficam nos lembrando de pecados passados, de escolhas erradas, de falhas que já confessamos. Que todo espírito acusador seja calado. Que toda culpa que não vem de Ti seja desfeita. Que não vivamos presos ao ontem. Que cada corrente espiritual que nos prende ao erro, à vergonha ou à humilhação seja quebrada. Que sejamos lavados, perdoados, restaurados por completo. Que possamos andar com a cabeça erguida, sabendo que fomos alcançados pela Tua graça e não há mais condenação para aqueles que estão em Ti.
Senhor, em nome de Jesus, pedimos que tu, o Deus justo e soberano, revele a tua majestade diante de todos aqueles que tentaram nos atingir de maneira oculta. Em lugares onde não conseguimos ver, onde nossos olhos não alcançam, onde os adversários se escondem, pedimos que a tua mão poderosa venha com toda a força para desmascarar o inimigo e os seus feitos. Que tudo aquilo que foi feito em segredo, com intenções malignas, com rituais, feitiçarias ou palavras envenenadas, seja trazido à luz. Que os que espalham mentiras e enganos contra nós não tenham paz até que a verdade seja revelada. Que as ações ocultas daqueles que tentaram nos prejudicar se tornem visíveis aos outros e sejam expostas pela tua verdade. Que os que tramam contra nós se vejam em um caminho sem saída, sem alternativas, até que se voltem para ti e se arrependam de suas obras. Que a tua luz destrua as trevas onde o mal se esconde, trazendo à tona aquilo que foi feito nas sombras. Que não haja mais espaços para mentira prosperar em nossas vidas. Ó Senhor, sabemos que o teu poder é maior do que qualquer obra maligna. A tua palavra declara que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Com base nisso, clamamos para que tu derrubes todas as muralhas que o inimigo construiu ao nosso redor. Que toda armadilha preparada para nos derrubar seja destruída antes mesmo de se concretizar. Que os planos malignos que tentaram nos aprisionar, aqueles que queriam nos ver em derrota, sejam frustrados, anulados e cancelados. Que todo feitiço que tenha sido lançado, todo encanto que tenha sido feito para nos afetar, todo pacto feito em segredo, seja agora quebrado e destruído. Que toda palavra de maldição, de destruição ou de morte lançada contra nós caia por terra e perca sua força. Que todas as pragas espirituais, físicas e emocionais que foram enviadas, retornem aos seus emissores, sem alcançar seu objetivo. E que a nossa vida, que foi alvo dessas ações, seja restaurada por completo, com o teu toque de cura e bênção. Nós te pedimos, Senhor, que toda inveja que tentaram semear em nosso caminho, toda competição desleal, todos os falsos testemunhos, sejam extintos. Que os que procuraram nos destruir com palavras de falsidade, com falsas acusações, com fofocas maldosas, vejam o teu julgamento. Que as suas palavras, que nos perseguiam, sejam anuladas. Que o mal que tentaram espalhar contra a nossa família, contra os nossos relacionamentos e contra os nossos planos seja desfeito. Que, em lugar de fofocas, venham palavras de edificação e restauração. Que os corações daqueles que nos prejudicaram sejam tocados por ti, para que se arrependam e busquem a tua misericórdia. Que os que estavam à espreita, esperando que caíssemos, sejam surpreendidos pela tua graça, que nos fortalece a cada dia. Que o teu favor nos eleve a um novo patamar, onde o mal não terá mais domínio, e a nossa confiança em ti seja recompensada com vitórias. Pai, também pedimos por aqueles que, muitas vezes, por ignorância ou maldade, se tornaram agentes de feitiçarias e magia negra em nossas vidas. Que o Senhor, com o teu poder, quebre todas as correntes espirituais que nos ligam a essas práticas e que nos guardes de qualquer influência negativa. Que o teu sangue, derramado na cruz, cubra as nossas vidas e nos proteja de toda ação maligna. Que toda ligação feita por palavras proferidas com o intuito de nos amaldiçoar, todo feitiço feito para prejudicar nossa saúde, nossa paz ou nosso bem-estar, seja completamente desfeito agora, em nome de Jesus. Que a tua verdade seja mais forte que qualquer mentira gerada em ambientes espirituais que tentaram nos aprisionar. Que toda invocação do mal, seja ela feita por palavras, rituais ou objetos, se desfaça, e que a nossa vida seja resgatada e restaurada de toda essa opressão. Pedimos ainda, Senhor, que cada pessoa que tentou nos envenenar com malícias e mentiras seja tocada por um espírito de arrependimento genuíno. Que os que usaram de palavras para nos ferir, de comportamentos para nos humilhar, de ações para nos destruir, sejam tocados pela tua bondade e misericórdia. Que o Senhor, em sua infinita graça, traga sobre eles uma oportunidade de reconciliação. Que, ao olharmos para o passado e vermos as marcas do que fomos submetidos, possamos também testemunhar a obra de restauração que o Senhor fez em nossas vidas. Que aqueles que nos prejudicaram, em algum momento, sintam o peso da sua presença e sejam tocados pelo amor que o Senhor tem por eles. Que o mesmo Senhor que nos cura, nos restaura e nos dá força, seja também aquele que liberta os que nos fizeram mal, para que, assim, todos possam viver na luz e na paz que o Senhor oferece. Agora, Senhor, entregamos em tuas mãos todo o medo e ansiedade causados por essas situações.
Que o teu perfeito amor expulse o medo de nossas vidas. Que não tenhamos mais receio do mal, das ameaças espirituais ou dos ataques que nos cercam. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, envolva nossos corações e mentes, trazendo serenidade e confiança. Sabemos que, em Ti, somos mais do que vencedores, e que não há força que possa prevalecer contra a Tua vontade. Por isso, entregamos nossas vidas, nossas famílias e tudo o que somos em Tuas mãos, confiantes de que a Tua proteção nunca nos faltará. Em nome de Jesus, continuamos a Te louvar e a Te glorificar, sabendo que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Senhor, Tu és o nosso refúgio seguro, a nossa fortaleza em tempos de angústia. Hoje, diante de Ti, pedimos com todo o nosso coração que, em Tua grande misericórdia, o Teu poder venha sobre cada área de nossas vidas que tenha sido marcada pelo mal, pela fofoca e pela mentira. Que o Senhor, em Seu infinito amor, nos cubra com a Tua proteção, como uma muralha de fogo, impedindo que qualquer seta do inimigo atinja o nosso coração, nossa mente e nossos sonhos. Que a Tua mão, firme e forte, nos guarde de todo espírito de rancor, de discórdia e de confusão que tenta nos cercar. Sabemos, Senhor, que Tu és o Deus que desfaz as ciladas do inimigo e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Por isso, declaramos que, sob o Teu poder, todas as forças do mal, todas as palavras destrutivas e todos os planos de destruição contra a nossa vida são anulados agora, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor venha com a Sua presença para restaurar a nossa paz interior, para trazer alívio a toda dor causada por palavras que nos feriram e por atitudes que tentaram nos derrubar. Em Teu nome, Senhor, declaramos que todo espírito de fofoca que tenha sido levantado contra nós será silenciado, e que toda palavra maldita que tenha sido pronunciada será quebrada, em nome de Jesus. Que a mentira, que tentou tomar o lugar da verdade, seja desfeita. Que, onde quer que a injustiça tenha se espalhado, onde quer que tentaram manchar a nossa imagem, o Senhor traga a verdade à tona e nos faça ser reconhecidos pela justiça que vem de Ti. Que todas as palavras de destruição, tudo que foi falado contra nós nas sombras, seja exposto e a mentira perca força diante da luz da Tua verdade. Ó Pai querido, sabemos que a batalha não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os governantes deste mundo tenebroso. E por isso, Senhor, nos revestimos de toda a armadura espiritual que o Senhor nos deu, confiantes de que em Ti somos mais do que vencedores. Que, em cada batalha que enfrentamos, o Teu poder se manifeste e nos dê a vitória. Que, onde a maldade se manifestou em nossas vidas, o Senhor traga redenção. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, seja o escudo ao nosso redor, protegendo-nos de todo ataque do inimigo. Que nenhuma obra de magia negra, de feitiçaria ou de maldição lançada contra nós tenha poder de nos atingir. Em nome de Jesus, declaramos que estamos livres de todo feitiço, de toda influência espiritual maligna, de todo pensamento impuro que tenta se infiltrar em nossas mentes e corações. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que, por meio de Teu sangue derramado na cruz, todas as correntes foram quebradas e todo o poder do inimigo foi derrotado. Não há força maior do que o Teu amor e o Teu poder. E é em Ti que encontramos segurança, em Ti que encontramos refúgio. Pedimos agora, Senhor, que cada uma das nossas orações seja respaldada pelo Teu poder, que as palavras que pronunciamos se tornem como flechas afiadas, destruindo todo o mal que se aproxima. Que cada palavra de bênção que enviamos, cada clamor que fazemos, seja respaldado pela Tua força, fazendo com que a vitória venha de maneira clara e visível. Que todo o rancor que tentou se estabelecer em nosso coração, toda dor causada por palavras injustas, toda mágoa que carregamos por muito tempo, seja arrancada de nós agora. Que o Senhor, em Sua infinita misericórdia, nos conceda o poder de perdoar, de liberar os outros e a nós mesmos, para que possamos seguir em frente sem o peso de sentimentos amargos. Que, onde fomos feridos, o Senhor traga a cura. Onde fomos injustiçados, o Senhor traga justiça. Onde fomos caluniados, o Senhor traga a verdade. Em cada área de nossa vida onde o mal tentou se instalar, pedimos que o Senhor restaure, que o Senhor renove, que o Senhor faça brotar vida onde havia destruição. Senhor, Tu és o nosso defensor, o nosso protetor. Em Ti não há nada que nos falte, pois a Tua palavra é a nossa espada e o Teu Espírito é o nosso escudo. Que a cada dia sejamos mais conscientes de Tua presença ao nosso lado, mais confiantes em Teu poder e mais rendidos à Tua vontade. Em cada situação que parecia sem saída, que o Senhor abra portas de milagres.
Que o Senhor remova todos os obstáculos colocados pelo inimigo em nosso caminho. Que tudo o que o inimigo tentou usar para nos derrubar seja transformado em bênçãos, em vitórias e em testemunhos de tua grandeza. Sabemos, Senhor, que a tua palavra declara que nada pode nos separar do teu amor. E é com essa confiança que seguimos em frente, sabendo que a tua mão poderosa nos guarda, nos protege e nos guia. Pedimos que o Senhor continue a nos fortalecer em todos os momentos, principalmente nos tempos de tribulação, quando a fofoca, a mentira e a inveja se levantam para nos atacar. Que o Senhor venha com a sua proteção divina e nos envolva em seu manto de paz, trazendo-nos tranquilidade, mesmo em meio à tempestade. Senhor, agradecemos por sua presença em nossas vidas, por sua proteção constante e por nos guiar em meio às dificuldades. Agradecemos porque sabemos que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco em cada passo, nos fortalecendo e nos dando coragem para superar todo o mal. Que a tua paz, que excede todo entendimento, invada nossos corações, renovando nossa fé e nos fazendo mais confiantes na sua capacidade de transformar nossas vidas. Se essa oração tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que precisam dessa força e dessa bênção. Que o Senhor continue a abençoar sua vida abundantemente. E se você deseja mais orações poderosas como esta, não deixe de assistir aos vídeos que estão aparecendo na tela. Eles são mais momentos de oração, mais palavras de consolo e fé para você. Que Deus te abençoe grandemente e que sua paz esteja sempre com você. Até a próxima oração.